Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as ordens mundiais de poder, mais especificamente sobre o momento que a gente chama de mundo bipolar, né, caracterizado pelo aquele processo conhecido como Guerra Fria. A gente precisa entender, né, para a gente poder começar o entendimento sobre esse processo, que o que a gente chama de Guerra Fria teve início a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, onde duas novas grandes potências, né, com ideologias e interesses econômicos e sociais bastante divergentes, ou seja, opostos, né, se transformaram e se tornaram grandes polos de atração, polos de influência econômica, social, política, militar e assim por diante. Né? Esses dois blocos, um bloco era capitaneado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, e o outro bloco capitaneado pela União Soviética, né, o bloco socialista. Então, todo esse processo, né, de fortalecimento dessas duas nações está associado a alguns processos importantes. Primeiro, é o enfraquecimento das grandes potências europeias, que eram, né, poderiam funcionar como um poder moderador ali entre essas duas potências antagônicas. Mas as grandes potências europeias estavam destruídas graças à Primeira Guerra Mundial e principalmente pela sequência e a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa importante é que o processo de Segunda Guerra Mundial gerou uma militarização, principalmente dos países da OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, né, capitaneado pelos Estados Unidos, e pelo Pacto de Varsóvia, que são os países capitaneados pela União Soviética, ou seja, um poder militar cada vez mais forte, certos tipos de armamentos cada vez mais potentes, como, por exemplo, a bomba atômica, que foi testada pelos Estados Unidos em 1945, né, lá no Japão. Então, logo depois também, a União Soviética, apenas 4 anos depois, também testa sua bomba atômica, né, demonstrando para o mundo e principalmente para os Estados Unidos que eles também tinham esse tipo de poder bélico. Né? E aí a gente começa a ter também o surgimento de criações de organizações mundiais, né, para tentar regular, principalmente dentro do cenário capitalista, né, a área capitalista, a forma de integração desses países. Então, todo esse cenário, né, vai eclodir, vai gerar, né, o que a gente chama de mundo bipolar, o mundo dividido em dois polos. Ou você seria aliado dos Estados Unidos, portanto capitalista, ou você seria aliado dos soviéticos, portanto socialista. Então a gente tem aqui apenas uma charge, né, demonstrando exatamente as bombas atômicas, né, e os símbolos dos exércitos locais, né, tanto do exército americano quanto do exército russo, soviético, né, que a gente pode chamar, e todo esse processo que vai durar desde 1945, né, passando ali pelo Muro de Berlim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo, né, a crise dos mísseis, né, o processo de finalização e destruição, desagregação da União Soviética, até a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética nos anos 90, início dos anos 90. Então, esse processo de Guerra Fria, esse mundo dividido em dois grandes polos, né, vai se dar desde 1945 aproximadamente até o início dos anos 90. Então, um dos símbolos, talvez o maior símbolo de todo esse processo, tenha sido o Muro de Berlim, né, que foi construído logo após a ocupação da cidade de Berlim. Lembrando que a cidade de Berlim é a capital da Alemanha, e por ser a capital da Alemanha era onde estava Hitler, era onde estavam os principais agentes do Hitler, os principais assessores e inclusive o próprio Hitler. Então, quando os soviéticos, né, vêm pelo leste, né, avançando sobre a Alemanha, e os aliados vêm pelo oeste avançando sobre a Alemanha, eles chegam em Berlim, né, e se deparam uns com os outros. Hitler já estava destruído, né? Então, quem é que vai retroceder? Quem é que vai dar espaço para que o outro ocupe? Nenhum dos dois. Então, eles vão começar a duelar pela Alemanha e depois duelar pela Europa. Então, a grande questão, o Muro de Berlim significa mais um símbolo do que propriamente o muro. Porque o muro era um muro de 2 metros, né, que uma bomba, um jato, um tanque poderia ultrapassar facilmente. Só que ele era um símbolo da divisão do mundo. Por isso que a gente fala tanto do Muro de Berlim. Ele é um marco simbólico da história, né, da humanidade. E aí, quem foram os maiores beneficiados da guerra, da Segunda Guerra Mundial? A gente pode dizer que foram os Estados Unidos, que se tornaram uma grande potência. Por quê? Porque no auge do esforço de guerra, né, os Estados Unidos produziam muito armamento, muito material e vendiam muito desse material para os aliados, para a Europa. Né? Então eles duplicavam, grande parte da sua indústria se pautava na indústria de armamentos, na indústria bélica ou na indústria associada à guerra em si. Então todo esse processo fez com que
os soviéticos, os americanos, tivessem um grande crescimento econômico ao mesmo tempo em que os países aliados deles, né, os países europeus, tivessem um decréscimo econômico. Por quê? Porque suas indústrias estavam sendo bombardeadas. Alemães bombardeavam Londres, Londres bombardeava a Alemanha, né, e vice-versa. E esse processo inteiro gerou um decréscimo econômico em toda a Europa. Enquanto isso, os Estados Unidos vendia, né, para todo mundo, né? Então, os Estados Unidos se tornou a grande nação do capitalismo, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, principalmente. Outra coisa importante também, né, é que eles fizeram a doutrina Truman, né, aquela doutrina da América para os americanos, também é possível ver dos Estados Unidos perante a Europa. Ou seja, tentar criar laços, né, principalmente laços econômicos e comerciais com parte dos países europeus, para evitar que os soviéticos os fizessem. E que os soviéticos, portanto, tivessem o controle da Europa. Então, os americanos sempre quiseram muito ter os europeus como seus aliados, com finalidade de impedir o crescimento da União Soviética. Então a gente tem aqui as duas bandeiras, né, demonstrando exatamente esse processo do mundo dividido entre Ocidente, né, ou seja, a parte ocidental do mundo, Estados Unidos, né, e Oriente associado à União Soviética. Lembrando, obviamente, que existiam países no Ocidente que eram mais próximos da União Soviética, né, como Cuba, por exemplo, e países do Oriente que eram mais próximos dos Estados Unidos, né. E aí a gente chega nessa ideia de mundo bipolar. O que é o mundo bipolar? O mundo bipolar se dá a partir de algumas ações, né, que vão elevando, né, o processo, o conflito ideológico quase que um conflito de ação mesmo, guerra, né? Nós chegamos no limite da ação, né? Nunca teve ação direta entre Estados Unidos e União Soviética, tiveram várias ações indiretas, porém nós estávamos sempre no limite. Por isso é aquele momento mais tenso da história da humanidade. Então, o que os Estados Unidos fizeram para poder se fincar e se fortalecer na Europa? A primeira coisa foi o Plano Marshall. O Plano Marshall era aquela ideia, né, de você emprestar dinheiro ou dar dinheiro diretamente, né, ou ajudar a reconstruir a Europa, né, com o intuito de fazer com que a Europa se tornasse ou deficitária, ou seja, devendo aos Estados Unidos, portanto teria que fazer algumas coisas que os Estados Unidos quisessem, ou até mesmo transformar a Europa num aliado político, um aliado econômico. Outra coisa era tentar reativar rapidamente a economia de mercado, para evitar que a tendência do socialismo, né, surgisse na Europa. Então, a ajuda para reconstruir as economias vinha nesse sentido, de querer fortalecer os laços, né? Obviamente, isso tinha um argumento oficial, né? Vamos lutar contra a pobreza, desespero, caos social, liberdade, né? Todas aquelas questões políticas, né, de fala, mas o intuito era, obviamente, um intuito econômico e político, fortalecer os laços. Né? Outra forma disso acontecer também é porque, já que a gente estava na iminência de uma nova guerra, era possível também estar preparado. E uma das formas de se preparar para isso foi criando a OTAN, a aliança militar formada entre os países do Atlântico Norte, né? Capitaneado, obviamente, pelos Estados Unidos. Ou seja, qualquer um desses países que fosse invadido ou entrasse em conflito com qualquer outro país, e no caso esse outro país sempre seria a União Soviética, né? Os americanos interviriam e os outros países também interviriam junto. Então seria um grande bloco militar. Obviamente, já que a Guerra Fria é uma guerra que a gente pode dizer que é como se fosse uma política espelhada, só que ao contrário, né? Ou seja, tudo que os Estados Unidos faziam de um lado, os soviéticos faziam do outro e vice-versa. Então, em oposição aos americanos, né, os soviéticos recusavam o Plano Marshall, diziam que aquilo é um instrumento do capitalismo americano para querer botar suas garras na Europa. Então eles fizeram uma outra questão, que é a Comecon. A Comecon era a mesma coisa que o Plano Marshall, era tentar desenvolver reconstruir, desenvolver, né, e dar condições de desenvolvimento aos países do leste europeu. Obviamente com o mesmo intuito de fazer desses países seus aliados políticos, seus aliados militares, seus aliados comerciais. Outra forma disso também, na questão militar, é criar o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é a mesma coisa que a OTAN, só que do lado oposto, né? Uma aliança militar socialista, ou seja, de país socialista. Qualquer um desses que fosse invadido, todos os países socialistas enviariam tropas para ajudar a combater aquilo. Então, a ideia era sempre, a OTAN era combater uma possível invasão soviética em qualquer um dos países, e a ideia do Pacto de Varsóvia era combater uma possível invasão americana em qualquer um dos países do bloco socialista.
Então, o que é a Guerra Fria em si? Essa rivalidade, essa política espelhada de ações políticas, econômicas e militares, né, entre os anos de 47 e 1991 foi chamada de Guerra Fria. Foi uma guerra basicamente de poder, né, palavras, acusações, ameaças, espionagem, sempre indo ao limite, ao ponto de quase entrar em guerra, em conflito armado, mas nunca entrando nesse conflito armado. A grande questão e o que marca a humanidade é que a iminência desse conflito armado era a iminência da destruição da humanidade. Por quê? Porque a gente tinha visto em 1945 e depois em 1949 o poder dessas duas nações. E o poder, a gente está falando de bombas atômicas. Por isso que a gente fala que o período da Guerra Fria foi o momento mais tenso. E dentro desse momento mais tenso nós tivemos alguns momentos mais tensos ainda, né? Como, por exemplo, a crise dos mísseis. A crise dos mísseis que aconteceu em Cuba em 1962 foi porque Cuba, né, nos anos 50, teve uma revolução socialista, né, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, né, esses dois personagens famosos da história latino-americana. Esses dois caras fizeram uma revolução, né, junto com, obviamente, com guerrilheiros e diversos outros agentes, uma revolução socialista num país que está muito próximo dos Estados Unidos. Portanto, para os Estados Unidos aquilo era uma afronta. Era como ter um socialista no seu quintal. E um socialista no seu quintal é muito perigoso. Por quê? É um aliado do seu maior inimigo, que está lá do outro lado do mundo. Mas ele tem um aliado aqui do lado, né, que seria Cuba. E aí, no ano de 62, o que aconteceu foi que a União Soviética começou a movimentar mísseis atômicos para Cuba. E mísseis atômicos em Cuba têm um poder destrutivo nos Estados Unidos absurdo, porque seria quase que impossível que os americanos conseguissem conter qualquer ataque soviético se viesse partindo de Cuba. Então os americanos começaram também a apontar seus mísseis, né, quando a gente fala mísseis, eu estou falando de mísseis atômicos, para a União Soviética. Ou seja, o mundo ficou na iminência de uma destruição completa. Porque se algum dos governantes, né, apertasse os botões, o mundo teria sido destruído. Né? E ainda bem que isso não aconteceu. A crise dos mísseis foi contornada, né, durante alguns bons dias ali, né, que até ganhou nome de filme, ganhou nome de livro e assim por diante. Quais são as principais características do que a gente chama de Guerra Fria? E essas são as questões importantes. Como é que a Guerra Fria se deu de fato? Primeira questão importante é a disputa tecnológica. Né? Eles estavam sempre disputando para ver quem era mais tecnológico. E uma das formas disso acontecer, né, como a gente já sabe, é a corrida espacial. A corrida espacial era muito mais metafórica, era muito mais uma ideia do que de fato chegar à Lua. Qual era a importância de chegar à Lua, né, cientificamente naquele momento? Né, talvez ele fosse menor do que o fato político. O fato político era mais importante. Então chegar à Lua significava avançar para um outro patamar. Já que o planeta Terra já era conhecido por completo, conhecer outra nova fronteira seria importante. Portanto, então, os soviéticos mandam a cachorra Laika, né, o primeiro ser vivo a orbitar na Terra terrestre. Depois mandam o primeiro homem a orbitar na Terra terrestre, o Yuri Gagarin. E os Estados Unidos mandam o Apollo 11, né, que é a primeira forma do homem chegar à Lua. E o homem chega à Lua, faz toda aquela cena que tem as fotos aqui, né? Isso fica para a posteridade, né? Quando a gente pensa em homem na Lua, a gente sempre pensa na bandeira americana. Isso é um ato político, é um fato político. Outra forma também era a disputa, uma espécie de disputa social que era muito vista no esporte, né? Como? Através das Olimpíadas. Vencer na Olimpíada ou perder para o seu opositor, para a União Soviética, era uma vitória ou uma derrota. Então a questão era, você precisava sempre vencer. Então estar no topo do pódio significava que o seu povo era mais rápido, mais veloz, mais inteligente, né, mais ágil, mais um monte de questões que caracterizam o seu povo. E se caracterizam o seu povo, caracterizam a sua forma de vida, o socialismo ou o capitalismo, de acordo com quem vence. Então vencer na Olimpíada, principalmente se o segundo lugar fosse o seu inimigo maior, significava uma disputa, uma vitória social, uma vitória que podia ser utilizada para mostrar que o meu regime político, a minha forma de viver é melhor que a sua. Outra forma importante eram as propagandas e filmes, também chamado de macartismo, que também é uma outra questão. Propagandas e filmes, se a gente vê qualquer filme, né, que foi feito entre os anos
início dos anos 50 e final dos anos 80, nós sempre veremos que se esse filme for de aventura, um tema policial, algo assim, sempre o inimigo, né, no caso dos filmes americanos, é um russo ou um soviético, né, ou alguém daquela região do leste europeu, né, ou seja, alguém considerado ou caracterizado como um socialista, né. Já os soviéticos, infelizmente a gente tem pouco acesso a esses filmes, quando a gente vê alguma coisa relacionada a eles, eles também, quando faziam filmes, tinham nos seus vilões, né, os porcos capitalistas, os americanos e assim por diante. Então, existia essa propaganda contrária, sempre tentando mostrar que o meu modo de vida é melhor que o seu, portanto, o meu país é melhor que o seu, né? Esse macartismo era a perseguição a pessoas e ideias, né, consideradas comunistas nos Estados Unidos, mas também existia na União Soviética. Se você declarasse ou demonstrasse que estava insatisfeito com o governo, né, com a forma de vida, tal, você sofreria sanções e até mesmo, né, a morte, em alguns casos. Então, era uma política de repressão ao pensamento contrário. A corrida armamentista a gente já disse, né? Além das questões associadas ao desenvolvimento tecnológico, ter armas cada vez mais potentes, capazes de destruição em massa, era importante, porque demonstrava o seu poder, né? E se algum dia você vier brigar comigo, saiba que eu sou forte o suficiente para acabar com você. Era esse tipo de mensagem que quando eles faziam aqueles testes nucleares, né, testes de armamento, desfiles e etc., eles queriam demonstrar um para o outro. Porque sabia, né, por mais que eu esteja mostrando para o meu povo como eu tenho armas, eu sabia que o meu inimigo também verá. Então era uma ideia de mostrar para o outro o quão forte eu sou. Para você também, uma das outras formas também, que também está muito nos filmes, é a espionagem, né? Trouxe aí diversos personagens importantes, um deles como o clássico 007, que é um agente não da CIA nem da KGB. KGB é a CIA da União Soviética, né? A CIA é a Superintendência de Inteligência, né? A questão de inteligência dos Estados Unidos. Então, o que era a espionagem? A espionagem era sempre tentar desvendar qual seria o próximo passo do seu inimigo, para que você sempre estivesse à frente dele, nunca fosse surpreendido. Então existiam muitos espiões soviéticos vivendo nos Estados Unidos, né? E eram descobertos de vez em quando e tal, e muitos espiões americanos vivendo em países, né? Ou aliados dos americanos vivendo em países do leste europeu, né? Próximos à União Soviética. Outra questão importante também é que não bastava você somente ser forte, era bom que você tivesse aliados. E aí aliados, como a gente já disse, podem se dar a partir das questões comerciais ou inclusive a partir da força. E as ditaduras militares na América Latina estão associadas a isso, né? Grande parte das ditaduras que tiveram na América Latina foram potencializadas pelos americanos para que os países daqui virassem e fossem única e exclusivamente aliados dos americanos nesse processo que a gente viu de Guerra Fria. Né? Porque em alguns momentos da história, né, depois principalmente da Revolução Cubana, né, os americanos ficaram com muito medo de que a Revolução Cubana se espalhasse. Por quê? Porque o Che Guevara, depois de fazer a Revolução em Cuba, foi para a Bolívia tentar fazer revolução na Bolívia. E o medo deles é que o ideal socialista se espalhasse pela América. O que eles fizeram? Potencializaram diversos golpes militares. E aí a gente chega também... A gente fala que não houve guerras na Guerra Fria, mas houve conflitos regionalizados, guerras indiretas. O que são guerras indiretas? É que existiu uma guerra dentro da Coreia, os soviéticos iam e apoiavam aqueles que eles acreditavam que eram melhores para os soviéticos, e obviamente os americanos iam lá e apoiavam o lado oposto. Isso aconteceu em diversos lugares, na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão, entre outros lugares. Ou seja, em todas as guerras que aconteceram entre os anos 50 e os anos 90, obviamente tinham americanos e soviéticos, sempre de lados opostos. A Guerra Fria também é muito importante porque foi um momento de ápice cultural, de fortalecimento principalmente do capitalismo. Então a gente pode perceber que ao longo de todo o processo da Guerra Fria, a cultura foi sendo formada. Né? Grande parte da nossa cultura, né, que nós temos hoje nos anos 2000, né, foi criada por pessoas que viveram durante a Guerra Fria, né? Que viveram um período de Guerra Fria. Então, várias coisas que nós compartilhamos, valores sociais, valores culturais que nós temos, estão calcados nesse processo. Né? Por mais que a gente hoje esteja distante dele, né, temporalmente falando, eles ainda estão presentes na nossa cultura. Então, uma das formas da gente ver isso, por exemplo, é nos famosos, nas HQs, né? E nos filmes, principalmente nesses filmes de heróis que vêm surgindo.
Por quê? Existe uma série de heróis, eles representam um modelo de uma suposta, ou seja, como o meu povo é forte, ético, moral, né, e assim por diante, e como ele é melhor que o seu povo, né? E isso sempre coloca esses grandes heróis, o Capitão América surge nesse contexto, né? O Homem de Ferro surge também nesse contexto, né? O Quarteto Fantástico surge nesse contexto. E sempre os inimigos são sempre, no início, os nazistas, logo depois, os comunistas, né? E a gente vê todo esse processo. Obviamente isso, hoje em dia, está um pouco fora de uso, porque a Guerra Fria já acabou. Mas a gente ainda vê certas questões, principalmente se a gente for nos mais antigos, nas HQs mais antigos, na história de formação desses heróis. Mas mesmo hoje a gente ainda vê que a cultura também fomenta esse tipo de pensamento. Porque mesmo acabando a Guerra Fria, a gente ainda vê esse tipo de herói. E quando a gente vê os heróis, eles sempre estão lutando contra determinados povos que são os inimigos do momento. Se naquele momento, quando os inimigos eram os nazistas, os heróis lutavam contra nazistas. Quando os inimigos eram os comunistas, os heróis lutavam contra comunistas, ou pessoas que pareciam comunistas. Hoje em dia, qualquer filme que a gente veja, qualquer herói que a gente vá ver, eles sempre estão lutando contra inimigos, principalmente da cultura hegemônica americana. Quem são os inimigos da cultura hegemônica americana hoje em dia? Os latinos, né? Porque os latinos representam, principalmente associados ao mercado de drogas, mexicanos, colombianos, venezuelanos e assim por diante, né? Árabes, associados ao terrorismo, principalmente depois de 2001, do atentado às Torres Gêmeas, e os asiáticos capitaneados pelos chineses. Por quê? Porque os chineses são um país que fazem frente aos Estados Unidos hoje em dia no cenário econômico mundial. Então a gente ainda consegue ver resquícios da Guerra Fria, né, remodelados hoje em dia. Outra coisa importante que a gente pode ver também, resquício da Guerra Fria, são alguns movimentos e algumas coisas que nós utilizamos até hoje, que a gente chama de contracultura, né? Movimentos contra a cultura surgiram durante o processo de Guerra Fria. Por quê? A gente tem que pensar que, mesmo durante a Guerra Fria, existia contestação interna, né? E essa contestação interna vinha, grande parte, pelos jovens. Então, os jovens contestavam, né, certos padrões, né? Por que eu tenho que nascer e lutar contra lá no Vietnã? Eu nem sei o que é Vietnã, o que eu vou fazer no Vietnã. E muitos dos jovens faziam isso através de música, arte, né? E assim por diante. E eles começaram a trazer certos movimentos que deram origem a outros movimentos que estão até hoje aqui. Por exemplo, o movimento hippie, né? O movimento hippie de libertação das amarras sociais dos Estados Unidos, né? Trazia a ideia de paz e amor. E esse movimento trouxe, né, criou e fomentou, né, e ampliou a capacidade do rock. Né? Esse movimento, como também trazia questões de igualdade, né, porque todos são iguais, né, e assim por diante, também fomentou e trouxe à tona e fortaleceu movimentos que já existiam, como o movimento feminista, o movimento LGBTQI+, e o movimento de questões raciais, os movimentos negros. Então, todos esses movimentos surgem nesse processo, principalmente associados ao momento de Guerra Fria e à Guerra do Vietnã. Eles se fortalecem muito nos Estados Unidos e vão ser base, né, do pensamento da geração que vem depois. Né? Uma geração que já muda completamente o caráter e a forma de vida dos americanos. Né? Uma geração que vai lutar pelos seus direitos, pela igualdade, né? vai se caracterizar como feminista, como antirracista e assim por diante. Então, a gente, como eu já disse, né, alguns movimentos vão se fortalecendo. Por quê? Várias pessoas, vários jovens vão ser contrários ao modo de vida burguês, né, que pregava uma ideia de liberdade, né, não entendia por quê, quais eram os sentidos, por que fazer isso, para que eu vou fazer aquilo, o que eu quero fazer, mais liberdade, né, e essa ideia de liberdade, né, associada a outros movimentos, fortaleceu esses movimentos que a gente vê até hoje. E aí a gente chega no fim da Guerra Fria. Obviamente a Guerra Fria não durou para sempre, né? Ao final dos anos 80 e início dos anos 90, a Guerra Fria começa a se enfraquecer. Por quê? Porque a União Soviética não conseguiu, né, acompanhar o ritmo de crescimento dos Estados Unidos e o ritmo de crescimento dos países, né, europeus, o ritmo de reconstrução dos países europeus. Porque eles eram muito maiores, né, tinham muito mais intensidade comercial entre si e se fortaleciam. E aí o que aconteceu foi que gradativamente a população dos países soviéticos começaram a se sentir descontentes, porque se gastava muito dinheiro para manter, né, a Guerra Fria ativa, manter
investimentos militares, manter os investimentos aeroespaciais, e pouco se lembrava da qualidade de vida da população. E a população começou a se revoltar. E gradativamente essa revolta foi se transformando em desagregação. Então vários países foram se desmembrando da União Soviética até que a União Soviética se desfizesse por completo. E aí ela teve o processo, né, que a gente chama de glasnost e perestroika, que é o processo de transparência, a glasnost, ou seja, o que acontecia na política precisava ser visto, e perestroika era a reconstrução através de uma abertura política e econômica. E quando a gente fala de abertura política e econômica, a gente está falando de abertura para países externos. Ou seja, países externos, quando começam a investir na União Soviética, a União Soviética e o socialismo deixam de existir, porque não faz sentido, né, empresas americanas ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, explorando pessoas, né, e tendo todas as relações capitalistas possíveis dentro de um território que se diz e se fala socialista. Então, o socialismo acaba perdendo. E aí, gradativamente, eleições vão abrindo cada vez mais a União Soviética, até a União Soviética deixar de existir, virar Rússia e todos os países ex-União Soviética. E aí a gente chega num novo mundo, um mundo que a gente chama de globalizado, onde não existe mais nenhuma grande potência. Existem várias potências com diferentes graus de intensidade, mas que todas se conectam entre si. Só para a gente poder entender, a gente vai falar um pouquinho mais, essa nova ordem multipolar é essa ordem de um mundo globalizado, vários polos, né, que se integram entre si. E é importante a gente lembrar que, por mais que os Estados Unidos ainda encabeçasse e fosse o país mais rico e mais importante economicamente dentro do cenário capitalista, que agora está expandido por quase todo o planeta, é importante lembrar que os americanos precisam dos países, por mais pobres que eles sejam ou menos desenvolvidos eles sejam, porque eles precisam das matérias-primas, eles precisam do mercado consumidor, ou seja, existe uma relação de necessidade, desde o mais rico ao mais pobre. E isso cria uma ordem que a gente chama de multipolar. Todo mundo tem a sua importância dentro do cenário global. E aí acabou? Como é que a gente fala? A Guerra Fria acabou? Acabou. Mas os resquícios da Guerra Fria, pelo fato dela ainda ser bem recente, o fim dela ser bem recente, ainda podem ser vistos, né? Por exemplo, nós ainda vemos diversos conflitos associados principalmente entre Rússia, né, e Estados Unidos, que ainda tem um quê de Guerra Fria nesse processo, né? Como no leste europeu, no caso da Crimeia na Ucrânia, né? Como também no Oriente Médio, na Síria. Então são resquícios de Guerra Fria que acontecem desde os anos 80, já estavam acontecendo e continuam acontecendo com diferentes momentos de intensidade. Outra coisa importante é que gradativamente a China, né, vem cada vez mais tomando poder e se influenciando cada vez mais o continente africano. O que isso tem a ver? Porque a China também se declara comunista. O Partido Comunista é o partido que controla a China, né? Então, essa questão dos Estados Unidos contra a China também tem um pouco de Guerra Fria, né? Porque a China parece que só tomou a frente da União Soviética, que foi extinta, né? Outra questão importante é que durante todo esse processo os americanos se tornaram cada vez mais interventores, né? Tentando moldar a forma como se pratica política na América Latina principalmente, né? Outra coisa importante são as guerras comerciais. E outra coisa também é o neomacartismo. O que é o neomacartismo? É aquele macartismo de perseguição a comunistas, né, hoje em dia. E a gente vê isso na boca de diversas pessoas, né, líderes mundiais, como principalmente, né, o Donald Trump. E só para a gente poder finalizar, né, e vocês entenderem como a gente está falando de um processo longo, né, que durou do final dos anos, início dos anos 50, final dos anos 40 até o início dos anos 90, nós tivemos uma série de momentos, né, e formas de produção cultural que retratam esse momento. E aqui tem diversos filmes e séries que podem ajudar a entender todo esse processo, a forma como esse processo se dava, de uma forma mais lúdica. Como, por exemplo, todos esses filmes e séries aqui, que eu deixo linkado para vocês, que vocês possam assistir nos streamings, né, possam baixar ou assistir na televisão e assim por diante. Bom, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.